O assunto agora é educação. No próximo mês, mês de outubro, todos os brasileiros vão às urnas novamente para eleger um presidente, governador, senador, deputados federais e deputados estaduais. E essa escolha impacta diretamente, claro, em um dos temas mais importantes do nosso país, a educação. Então, na coluna Educação na Cidade de hoje, a professora Rita de Cássia comenta o tema. Professora, muito bom dia. Vamos começar aí pela importância de cada função, de quem a gente vai votar agora em outubro. A gente começa pelos deputados estaduais. O que é que a gente deve observar nas candidaturas para que a gente faça uma escolha que esteja alinhada com uma das nossas maiores preocupações, que é a educação? Bom dia, Renata. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Renata, nós geralmente associamos o tema educação ao executivo, aquele que vai fazer a educação acontecer, né? Então, a gente atrela muito a imagem do governo do Estado ou do presidente da República, e muitas vezes nós nos esquecemos da importância disso na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional. Então, começando respondendo a tua pergunta, você tem, uma destinação constitucional dos impostos que são arrecadados pelo Estado, de 25% desse montante para ser investido na educação. Mas existem situações que não são propriamente contidas dentro desses gastos previstos para a educação básica, mas que repercutem na educação. Tá? Então, questões que são relacionadas à complementação dessa verba, ciência e tecnologia, bolsa de estudos para alunos, por exemplo, muitas vezes não vão estar contidos nesses 25%, principalmente quando se diz respeito à educação superior. Por exemplo, que não é considerada educação do ponto de vista prático, mas é considerado ciência e tecnologia. Então, na Assembleia Legislativa, os deputados, eles vão conjuntamente, aprovar ou desaprovar aquelas proposições que vêm do governo do Estado, para aumento de custeio, aumento de vagas, para aumento de verbas, redefinição de plano de cargos e salários, enfim, uma série de questões que estão diretamente ligadas ao processo educacional, mas que não aparecem de uma forma direta nesse preceito constitucional dos 25%. Então, quando eu vou votar para a Assembleia Legislativa do meu estado, e a gente está tratando aqui do estado de Pernambuco, eu tenho que pensar em algumas situações. A primeira situação, aquela pessoa que eu quero votar, ou que eu pretendo votar, já foi deputado? Ou já teve algum cargo público, já foi prefeito, já foi vereador, ou vereadora, ou prefeita, enfim. Então, verificar qual foi a ligação que essa pessoa teve com a educação. Se teve sintonia, se foi criticado, se foi uma pessoa que não se importou, se responde a algum processo judicial relacionado a isso. Enfim, fazer uma averiguação da vida daquela pessoa. E, se é uma pessoa que está ingressando na carreira política, verificar as pautas que aquela pessoa propõe. O que é que ela está trazendo como proposta? Porque a gente tem uma grande quantidade de candidatos e muitas vezes a gente se perde nessa grande quantidade de candidatos. Então, hoje em dia, por exemplo, as redes sociais nos ajudam muito a poder compreender o perfil dessas pessoas que se candidatam. Verificar em que pautas elas estão ligadas, quais são as ações que elas já fizeram, se elas participam de algum movimento da sociedade civil organizada, que tenha como pauta a questão da educação, ou seja, fazer uma pesquisa prévia, porque muitas vezes a gente vota nas pessoas por motivos assim, muito banais. Ou seja, eu voto em fulano de tal porque eu acho que ele vai ganhar porque eu não perder o meu voto. Ou eu voto em cicrano de tal porque ele disse que ele apoia o meu candidato a presidente da República ou ao governo do Estado. Eu voto em cicrano de tal porque ele pertence à minha igreja. Mas muitas vezes essas pessoas não têm uma pauta diretamente relacionada ao contexto da educação. A gente fala muito de que educação salva o Brasil, a educação vai fazer o Brasil prosperar, mas isso não pode ser apenas uma frase de efeito. Isso tem que, de fato, se transformar em ações concretas, proposituras para melhorar a educação. Veja bem, eu posso ser um candidato, vamos imaginar que eu tenha me candidatado, que não é o caso, e eu digo assim, olha, Renata, vote em mim, porque eu vou ajudar a melhorar a educação em Pernambuco. A questão é como? Quais são as suas propostas?
O que é que o senhor, a senhora, sintoniza, né? O que é que o senhor expressa? Quais são as suas ideias para esse setor? O que é possível ser feito para melhorar a educação como um todo? Ou seja, vincular educação, ciência, desenvolvimento tecnológico é de uma importância gigantesca. Nós vivemos, Renata, e ouvintes da Rádio Cidade, principalmente em relação ao governo federal, em uma época, né, em que o Congresso conta muito. Nenhum presidente da República, por exemplo, governa se não tiver um apoio do Congresso Nacional. Professora. E como a gente fala muito contra a corrupção, o que a gente pode fazer para tentar minorar esse problema? Escolher candidatos que tenham pautas que sejam importantes para o Brasil. E a educação manda essas pautas. Professora, olha, o assunto é extremamente importante. Acho que a gente não vai conseguir falar sobre todos hoje. A gente pode dividir essa pauta? A gente foca hoje no estadual, na semana que vem no federal, depois no senador, depois no governador. Pode ser, porque eu tenho algumas dúvidas sobre os deputados estaduais. Ok, ainda. Renata, sem problema. Eu tenho algumas dúvidas sobre os deputados estaduais. A senhora falou aí sobre olhar o comportamento político desse candidato, né? A gente vê que muitos candidatos a deputados estaduais ou foram legisladores nos seus municípios, ou foram vereadores, ou já foram prefeitos. Então, tudo isso precisa ser observado. E a gente vê também, né, que os candidatos a governadores pedem ali votos para os seus, né? Mas a gente precisa ver a importância de ter um equilíbrio na Casa Legislativa, né? E observar também a autonomia desse político, porque a gente vê aquela política eu sou do partido, só um exemplo, né, do governador, então eu balanço a cabeça para tudo que ele faz, como acontece nos municípios em relação a vereadores e prefeitos. E quando se é oposição, nada presta. Então, tem que haver esse equilíbrio e uma autonomia, né? É muito importante, Renata, que as pessoas, né, elas saiam dessas polaridades ideológicas e pensem, né, naquilo que elas julgam ser importantes para o desenvolvimento do Estado. Então, baseado nisso, né, vou resgatar exatamente essa fala da importância de averiguar quem é a pessoa que você pretende votar, o que é que aquela pessoa defende, o que é que ela levanta a nível de histórico, e lembrar, o compromisso do deputado estadual é o povo. Ele deve apoiar as causas que são importantes para o Estado. Então, não adianta, por exemplo, um candidato ser eleito e aquele candidato ele não tem propositura nenhuma. Ele dizer assim, não, porque eu estou aqui para apoiar o governador fulano de tal, ou o candidato ao governo do Estado fulano de tal, porque nós temos o mesmo pensamento ideológico, a gente defende as mesmas pautas. Ou seja, a coisa não é tão simplista assim. Porque veja o seguinte, vamos imaginar que eu queira... deixa eu pegar aqui um exemplo bem prático. Vamos imaginar a autonomia e o desenvolvimento da Universidade de Pernambuco, tá? Uma universidade na qual eu estou vinculada, por exemplo, que é uma universidade estadual. Então, vamos imaginar que na minha cidade a gente esteja querendo desenvolver indústria. Então, se faz muito importante que muitas vezes exista um polo universitário naquela localidade, que esse polo universitário tenha aqueles cursos que são indispensáveis para o desenvolvimento daquela região. Então, é preciso que o deputado, né, e ele é uma grande voz, ele é um grande porta-voz do desejo dos prefeitos daquela região, dos eleitores, principalmente daquela região, ele envia aquela demanda para o governo do Estado para que um polo universitário, por exemplo, seja instalado. Vamos imaginar que a pauta seja transporte público, então, em relação à escola, ou transporte escolar. Então, resultado, melhorias podem acontecer em ambos a partir do momento que existe uma articulação política. Então, o deputado estadual, ele é alguém, ele está mais próximo da gente. Ele está ali no máximo, né, na Assembleia Legislativa, mas é muito importante que ele esteja junto das suas bases. Eu não posso ter um deputado que ele seja uma pessoa ausente, de difícil acesso, que eu não consiga falar com ele, que as demandas sociais elas não sejam ouvidas. Ou seja, o papel do deputado estadual é um papel de sempre estar em contato com essas bases eleitorais para averiguar o que é importante para o Estado de Pernambuco. Então, alinhamento político pode acontecer com o governo do Estado? Pode, mas alinhamento não é subserviência. Alinhamento não é dizer assim, eu não tenho pauta nenhuma e eu vou aprovar tudo que o governo do Estado mandar
Ou vou fazer o contrário, eu vou desaprovar tudo aquilo que o governo do estado mandar porque eu sou da oposição. Não é assim, gente. Outra coisa que a gente tem que prestar muita atenção é que muita gente se elege como deputado de categoria, né? Ficando de tal enfermeiro, soldado, médico, professor, gari, enfim. Escolhe uma categoria e diz assim, eu quero representar aquela categoria. Veja, esse tipo de discurso é um discurso muito perigoso. Por quê? Porque parece que tudo aquilo que excede a pauta da categoria, ela não é importante para o deputado. Então, é muito importante que o candidato ele deixe muito claro que ele pode ser um representante daquela categoria, mas ele está comprometido com as pautas que são muito importantes para o Estado, saúde, educação, segurança, né? Então, aqui no nosso caso, a gente foca na questão educacional, porque esse é o nosso mote de discussão, e é preciso que esse candidato ele traga propostas, que ele dialogue com escolas, ele dialogue com as universidades, ele dialogue com pais, conselhos de pais, ou seja, que vise exatamente trazer proposituras para poder tirar o jovem da rua, tornar a escola um lugar interessante, fazer políticas para a juventude. Tudo isso contribui na pauta da educação e muita coisa pode ser proposta na Assembleia Legislativa. E também trazer verba para o município, trazer verba do governo do Estado para o município para investir nessas políticas públicas. Então, esse compromisso tem que ser assumido agora, nessa fase de campanha, para que a gente possa cobrar desse político, caso ele seja eleito, em relação a essas pautas que ele propôs. Professora, só para encerrar bem rapidinho, lembrando que o candidato a deputado que estiver fazendo campanha, dizendo que nessa área de educação, que é o tema da coluna Educação na Cidade, que eu vou fazer escola, eu vou criar vagas, ele não vai fazer nada disso, né? Porque ele é um legislador, ele pode cobrar do executivo que faça isso por meio dos projetos. A mesma coisa a gente lembra para o vereador do município, eu vou calçar a tua rua. Não vai, é conversa. Exatamente, Renata, é muito bom a gente saber qual é a função de cada um. Quem faz as coisas é o governo do Estado. Agora, o deputado é a voz do povo, ali mais perto do governo do Estado. Na Assembleia Legislativa ele tem a tribuna, ele pede, ele expõe a situação da cidade, ele faz muitas vezes uma aliança com os prefeitos da localidade para trazer uma pauta comum, por exemplo, a construção de uma escola técnica estadual, que pode beneficiar toda uma região. Então, essa é uma pauta que o deputado pode levar, ele pode cobrar, ele pode pedir, ele pode propor leis que melhorem a situação da educação do Estado de Pernambuco, tá? Ele pode apoiar, aprovar ou desaprovar propostas de leis que são enviadas pelo governo do Estado, considerando a sua importância para o Estado, mas ele não pode executar, ele não tem condições de executar. Então, é importante que a gente saiba disso. O deputado é a nossa voz na ALEP, na Assembleia Legislativa, para poder requerer para a gente aquilo que nós julgamos ser importante. Então, por isso que é muito importante a vinculação à pauta e é muito importante também esse acesso a esse candidato para que a gente tenha condição de externar aquilo que nós pensamos e fazer a nossa voz ser ouvida. Perfeito, professora. Muito obrigada. Então, semana que vem a gente fala sobre os deputados federais, pode ser? Pode ser, Renata. Um grande abraço a você, aos ouvintes da Rádio Cidade. Lembrando, gente, eleição é coisa séria, não é jogo de futebol. Então vamos levar com seriedade aí esse processo. E não dá para ser seduzido, né, só pela cara, né, gente? Porque hoje em dia tá assim, eu vou... Promessas vazias, né? Vou votar em fulano porque eu simpatizo com ele. Não dá, né, minha gente? Um abraço, professora. Até semana que vem. Renata, e a todos os ouvintes da Rádio Cidade. É um cheiro. Essa foi a professora Rita de Cássia,